Perfeitamente pela ordem, vereador Cláudio Melo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutora Cláudia, vereadora, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, apenas para fazer um registro, parabenizar o movimento Nossa Teresópolis, que na noite de ontem deu mais um presente para todo gestor público da cidade, para a sociedade, lançando, não só apresentando os indicadores que podem servir de parâmetro para o planejamento das políticas públicas, mas lançando também o projeto de cidades sustentáveis. Vale registrar que 2 partidos políticos a nível nacional aderiram às cidades sustentáveis. Foi o Partido dos Trabalhadores e o PPS, que também aderiu. Vários partidos a nível estadual e vários partidos também a nível municipal. Então, existe uma carta compromisso, são 12 princípios da cidade sustentável e nós temos que agradecer a essa pesquisa, a esse trabalho que foi ofertado graciosamente para todos os homens públicos e também para a sociedade civil. Então eu gostaria de agradecer o movimento Nossa Teresópolis, parabenizar todos que estiveram presentes, a vereadora doutora Cláudia também esteve presente, e dizer que eu acho que vale a pena entrar no site do movimento Nossa Teresópolis, porque tem lá uma série de temas, educação, saúde, saneamento, e que pode, com certeza, informar para quem quer realmente ter como objetivo uma cidade sustentável. E para concluir, senhor presidente, eu também vi no jornal O Globo, dessa semana, que os hotéis do Rio de Janeiro estão com as suas vagas esgotadas em virtude da Rio +20. E na reportagem fala de Petrópolis e fala de Búzios. Os hotéis de Petrópolis e Búzios já entraram em contato com a organização e ofereceram hotéis. Então, eu quero registrar aqui, pedir à Secretaria de Turismo que se empenhe, que se informe e que procure a organização e coloque a nossa cidade, os nossos hotéis, para ofertar essas vagas. Nós estamos mais próximos do Rio de Janeiro que Búzios e com certeza nós temos hotéis com capacidade de receber as delegações estrangeiras aqui na nossa cidade. Mais do que nunca a nossa cidade necessita disso, isso gera emprego, gera renda. Eu estou vendo o presidente do Sindicato dos Taxistas ali balançando a cabeça, com certeza isso também irá aquecer esse mercado. Então, presidente Cleiton, eu quero fazer esse apelo ao prefeito Arley, que ele determine ao secretário de Turismo e à sua equipe que procure imediatamente os organizadores da Rio +20 para que possamos ofertar a nossa cidade como uma alternativa a esse esgotamento de quartos de hotel para as delegações que virão ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. De voto, vereador Cláudio Melo. Só para registrar que a gente está adequando aí o regimento ao acordo de cavalheiros que já existia. Aquela questão, a justificativa de voto está sendo mantida os 3 minutos. A questão de quem chegar depois do início da sessão ou não tiver no plenário, as moções ficarão para o término. Na hora de entrar a moção, ele tem que estar presente. Exatamente. Então é só para registrar que o acordo de cavalheiros está entrando agora no regimento interno para que não fique nenhuma coisa só na palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 067/2011, de autoria do vereador Vaguinho. Disciplinas, nomeações para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo e da outras providências. Em discussão. Para fazer a leitura, perdão. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta, artigo 1º, fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município de Teresópolis de pessoas que estão inseridas nas seguintes hipóteses. 1. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político,
desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. Um pouquinho só. O tempo está atrapalhando. 2. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes: a. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. Eleitorais para os quais a lei comine pela pena privada de liberdade. E. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. H. De redução à condição análoga à de escravo. I. Contra a vida e a dignidade sexual. J. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 3. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatível pelo prazo de 8 anos. 4. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou funcional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 5. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. 6. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena. 7. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 8. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 9. Os servidores do Poder Executivo e Legislativo que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 2 do artigo 1º não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Artigo 2º. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta lei serão considerados nulos a partir da sanção desta legislação. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessários para o cumprimento das exigências legais. Artigo 4º. O nomeado ou designado obrigatoriamente antes da posse terá ciência das restrições e declarará por escrito,
não sem contar inserido nas vedações do artigo 1º. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento de lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis na espécie. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Voto pelo logo após o vereador Paulinho Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de registrar aqui e parabenizar o vereador Vaguinho, parabenizar todos os vereadores. Em seguida nós temos aí a emenda à lei orgânica. Além da lei ordinária do ficha limpa, nós estamos colocando na Constituição Municipal para dificultar que qualquer outra legislatura retire. E existe uma PEC do senador Pedro Taques, do PDT, que está também com o mesmo propósito de colocar na Constituição da República essa legislação, que impedirá a nomeação em cargo comissionado de quem tem a ficha suja. E isso é um salto de qualidade, secretários municipais, né? Evitar aqueles políticos que vão ser barrados na ficha suja, na lei da ficha limpa, a concorrer aos cargos eletivos, para que não sejam nomeados como secretários, ministros, secretários estaduais. Então a Câmara acerta e acerta, faz um gol de placa. Faz um gol de placa porque está indo na mesma batida. E nós temos que louvar também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi a primeira casa legislativa do país a colocar na Constituição Estadual e também regulamentar esses artigos da Constituição através de uma lei ordinária, que é o caso aqui de Teresópolis agora. A lei do vereador Vaguinho está regulamentando a emenda à lei orgânica, que vai, de uma vez por todas, afastar da nomeação aqueles que não têm o mínimo de condição moral para assumir qualquer cargo de gestão pública. Então, parabéns ao Poder Legislativo. Estou ansioso aí para votar também a emenda à lei orgânica. Muito obrigado, senhor presidente. Discutir o vereador Cláudio Melo. Eu sinto que hoje a sessão, ela realmente, além de estar produtiva, ela está com projetos de qualidade. Eu quero parabenizar essa casa, eu sinto a emoção do vereador Ademir Enfermeiro, entendo perfeitamente. Quero saudar o companheiro Porto, que deve o meu abraço, a sua esposa, a todo o grupo da Igreja Católica, que faz um trabalho maravilhoso. E, senhor presidente, esse título, né, que a gente está concedendo de interesse público, a Fazenda Esperança, eu acho que já era para ter sido dado há muito tempo, né? Então, reiterar a audiência pública que está marcada por Vossa Excelência dia 19 de abril, só falta definir a questão do horário e as pessoas que nós iremos convidar. Eu acho que essa casa acerta, né, de forma grande, e gostaria de saudar e parabenizar e reiterar a toda a imprensa que no próximo dia 19 de abril nós teremos a audiência pública para fazer um debate em relação, né, à dependência química, essa questão dos usuários de droga, porque eu acho que a gente, enquanto representante do Poder Legislativo, a gente precisa enfrentar essa questão com muita seriedade e homenageando também a dona Elza Pacheco, que é uma lutadora também nessa luta aí de combate às drogas. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, não havendo em votação. Eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, justificativa de voto, vereador. Número 032/2012, de autoria do vereador Ademir Enfermeiro, da denominação ao logradouro público. Em discussão, em votação, eles concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 034/2012, de autoria do vereador Cláudio Melo, da denominação ao logradouro público. Em discussão. Fazer a leitura. Fazer a leitura do projeto. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta, artigo 1º, fica denominada Rua Estevão Soares Souza, a rua sem nome, que tem uma extensão aproximadamente de 1 km. Inicia-se no final da Rua Tenente Luiz Meirelles, embaixo do viaduto Jefferson Tricano, popularmente conhecido como viaduto do Meudon, sobre a rodovia R-116 Rio Bahia, na altura do quilômetro 83,
findando na rua Goitacazes, situada no bairro Jardim Meudon. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A presente lei fundamenta-se basicamente em 2 pontos. O primeiro é que este logradouro não possui nome. O segundo é que nele residem centenas de famílias que enfrentam inúmeras dificuldades por não ter o endereço oficial, pois o quilômetro 83 também alcança o bairro do Vale da Revolta, o bairro, onde os números coincidem com os desta localidade. Por exemplo, o número 100 do quilômetro 83 existe nas 2 localidades. Conta o nome do senhor Estevão Soares Souza, que foi um dos moradores pioneiros nesta localidade. É uma sugestão da própria comunidade. Ainda em discussão, não havendo em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto. Ok. Justificativa de voto, vereador Cláudio Melo. Só uma observação, é que ela finda lá na igreja pentecostal, número 88, né? Embora esteja aí, dizer que o nome do seu Estevão é o primeiro morador lá da comunidade, né? Então ela atravessa, o Valdir está lá, ela atravessa toda a rua. Então só para esclarecer esse fato e agradecer e homenagear esse primeiro morador lá da localidade. Muito obrigado.